Boa noite, galera do 303 Fora, tudo bem? Estamos aqui para falar da rodada número 3 do Campeonato Paulista, né? Vamos falar dos grandes clubes, vamos falar da rodada inteira, né? Com atenção especial para Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo que jogou contra a Lusa, teve muita dificuldade, mas conseguiu uma vitória, 1-0, vitória magra. O Corinthians acabou perdendo, sendo derrotado pelo São Bernardo no 1º de maio, né? Jogo duro, também difícil para o Corinthians. Teve aí alguns problemas aí entre Mano Menezes, né? Então vamos ter bastante assunto aí. E o Palmeiras, que venceu o primeiro clássico do ano, 2-1 sobre o Santos, um jogo em que o Palmeiras controlou praticamente o jogo todo e que no final acabou tomando um gol, e aí as coisas ficaram com ares dramáticos no Allianz Parque, mas a vitória aconteceu, como era previsto, né? Vamos lá, galera, se inscrevam aí no canal, deem likes para nós, curtam, comentem, deem a opinião de vocês sobre o conteúdo que nós vamos fazer hoje, tá bom? Ativem o sininho de notificações aí, tá? E se inscrevam, beleza? É importante aí que vocês façam parte desse processo aí, desse projeto com a gente, tá bom? Vamos começar com o clássico ou vocês querem começar com o São Paulo? O que vocês querem fazer? Bom, primeiro boa noite aí. Começar falando aqui já do jogo do Palmeiras, né? Tá, E lá presente aí algumas notícias também do Palmeiras, tá? tá bom. Em relação ao jogo, terceira rodada, como o Tiba aí falou, né? Palmeiras e Santos, primeiro clássico aí no Allianz do ano. Palmeiras, primeiro tempo, um jogo mais morno. Palmeiras com algumas oportunidades, mas um jogo mais, digamos que, burocrático. E no segundo tempo, o Palmeiras apertou um pouco o passo ali, Rafael Veiga fez o primeiro gol, depois um segundo gol ali com o Flaco, e no final acabou tomando um gol. Não acabou sendo uma dramaticidade, mas quando você toma um gol num resultado de 2-0, a tendência é complicar um pouco, né? Mas no geral o Palmeiras acabou dominando o jogo, com uma presença aí de 40 mil torcedores, um pouquinho mais. Acho que o torcedor já começa a se acostumar aí com o ano do Palmeiras. O Palmeiras com, assim, basicamente o mesmo time, mas mantendo o esquema com 3 zagueiros. Gostei do jogo, assim, novamente vou bater na minha tecla, né? Nada pra, nossa, meu Deus do céu, como estamos jogando, e nada também para se preocupar, né? O Palmeiras vai mantendo um padrão aí desde o ano passado de atuações, né? É um time muito seguro. Eu falo, assim, sem clubismo nesse momento, tá? É muito difícil ganhar do Palmeiras, cara. É muito difícil ganhar do Palmeiras. É um time muito chato, sabe? É um time cascudo mesmo. Então, o Palmeiras tá numa fase que é muito difícil você ganhar dele, né? Então, o Palmeiras segue uma linha aí de trabalho, o Abel tem o elenco nas mãos, né? O Palmeiras, que ainda, ao meu ver, precisa de reforços, né? Hoje está se falando no Diego Costa, a notícia do dia. O Abel, na entrevista, falou que precisava de um jogador mais experiente, deu as características do jogador, e as características que o Abel deu são as características do Diego Costa. Essa notícia não se dá amanhã, na verdade, de hoje, e à tarde já vem informação de que o Palmeiras teria desistido, que a diretoria não era tão a favor do negócio, tá? Então, assim, estamos no campo da especulação. Não se sabe exatamente se o Diego Costa vem ou não vem. As notícias são que o Diego Costa tem um salário alto e o Palmeiras estava tentando algo na produtividade, tá? O certo é, o Palmeiras precisa de um centroavante, depois ainda mais quando o Bruno se machucou. O Abel precisa desse jogador, então o Palmeiras está no mercado atrás de um jogador, tá? Não tem nenhuma novidade em outro nome a não ser o Diego Costa. Falaram sim TT, um jogador que era da categoria de base do Grêmio, está no Shakhtar, mas parece que o Shakhtar quer 18 milhões de euros, eu acho bem inviável. Yuri Alberto é sondado ou não? Quem? Yuri Alberto? Meu Deus do céu, né, cara? Aliás, um assunto bizarro da rodada aí, né? Cara, tem alguma coisa errada, mas a gente vai falar sobre isso também, né? Não sei, não acho que o Yuri Alberto caberia no Palmeiras, né? Vou levar mais na piada, né, cara? A outra questão é o gramado do Allianz Parque, né? Sofrendo diversas críticas. E a W Torre resolveu trocar o gramado. Depois do Abel reclamar, os jogadores e algumas contusões. Ontem o Juliano saiu machucado, jogador do Santos. A W Torre vai trocar o gramado. E o Palmeiras anunciou agora à noite que rompeu com a Soccer Grass, que é quem controlava aí o gramado do CT,
tá? A Soccer Grass também comanda o gramado do Allianz Parque, então teremos um problema aí. Palmeiras diz que não joga no Allianz Parque enquanto não houver essa troca, tá? Então o Palmeiras deve mandar os jogos dele em Barueri, o que traz um certo desconforto ao torcedor. Desculpa aí quem mora em Barueri, na região ali, Osasco, Carapicuíba, Alphaville, etc. Mas, no geral, chegar lá é complicado. Eu fui 2 jogos ano passado lá. Contra o Atlético Paranaense eu fui de trem. Cheguei em casa 1h30 da manhã, bem complicado. E de carro até que foi um pouco mais fácil. Então você, palmeirense, já se prepare aí, esse deslocamento até Barueri, tá? Quarta-feira é o próximo jogo do Palmeiras contra o Bragantino. Jogo lá em Bragança. O Palmeiras deve ir com um time bem modificado, até pensando na final de domingo contra o São Paulo. Então vamos lá. Agora falar do quê? De São Paulo? Vou falar basicamente só dar um resumo mesmo, tá, do jogo do São Paulo. O São Paulo que fez uma partida complicada com a Portuguesa. A Lusa deu muito trabalho para o São Paulo, tá? O São Paulo teve muitas dificuldades em criação de jogadas, isso me deixou muito preocupado, tá? O São Paulo não conseguiu criar grandes situações de gol. Fez um gol na bola parada, né? Gostei do Luiz Gustavo, eu acho que ele fez uma partida muito boa na questão de saída de bola. Saída de bola eu achei muito interessante porque o São Paulo jogou todo modificado no meio de campo, né? Sábado jogou Luiz Gustavo e Bobadilla, eles não tinham jogado ainda juntos, o Bobadilla estreou no sábado, né? O São Paulo enfrentou muitas dificuldades na criatividade, tá? O Galopo ele jogou mais pelo lado esquerdo, tá? Não é a dele. Eu lembrei do Matias Rojas quando você falou lá, quando ele jogava nas beiradas. O Galopo joga mais centralizado. Lá no time dele, no Banfield, quando ele jogava na Argentina, ele jogava como um segundo homem de meio de campo, né? Um segundo volante, aquele que saía para o jogo, ou às vezes como um terceiro homem de meio de campo. Mas ele jogava numa faixa central. Então, ele ficou muito desconfortável nas jogadas pelos lados, né? Então ele teve muitas dificuldades, tá? E o Luiz Gustavo, eu gostei, enquanto ele esteve fôlego, tanto o Bobadilla quanto o Luiz Gustavo tiveram fôlego, eles conseguiram controlar bem o meio de campo do São Paulo. Depois que eles se perderam, né, ficaram cansados, obviamente sentiram cansaço, a falta de ritmo, a Portuguesa cresceu, tá? E aí a Portuguesa criou problemas. O Jandrei fez uma boa defesa no começo do segundo tempo, tá? A Portuguesa criou volume de jogo, criou situações de jogo. O São Paulo errou muitos passes, né? Aí eu também vou tirar o mérito da Portuguesa, mas a questão maior aí para mim, o que pegou foi o São Paulo não teve um bom rendimento, tá? O São Paulo não conseguiu muitas das vezes ter a bola, errava muitos passes fáceis, né? Talvez, como eu falei, esse jogo do São Paulo acho que foi o pior jogo, a pior apresentação do São Paulo nesses 3 primeiros jogos que o São Paulo fez esse ano, né? Depois com a entrada do Pablo Maia e do Alisson, que estão mais habituados, o time sofreu menos com a Portuguesa, né? O time conseguiu ter mais a bola, conseguiu se encontrar no campo, tá? E aí a Portuguesa não se criou mais, tá? Agora a grande questão do São Paulo é o jogo contra o Corinthians, né? Um jogo clássico amanhã. Para o São Paulino é um jogo importantíssimo, né? Porque tem o tabu, né? Tem a questão do tabu que o São Paulino deseja que seja quebrado, tá? O Corinthians vive um momento turbulento. Nós vamos falar de Corinthians aqui também. E o São Paulo vê com boas possibilidades a quebra do tabu por conta desse momento do Corinthians, esse momento de instabilidade do Corinthians. Tá? O Lucas, que foi poupado 2 últimos jogos, ele vai jogar, tá? Vai estar escalado para jogar. Só que o São Paulo teve uma baixa importante. O Igor Vinícius acabou sentindo uma lesão muscular e ele vai ser desfalque contra o Corinthians. Tá? Não se sabe se ele vai reunir condições de jogo contra o Palmeiras na Supercopa. Tá? O São Paulo já tem o Rafinha integrado, né, com o elenco nos treinamentos. O Rafinha que também estava afastado por conta de problemas físicos. E o Moreira, que também entrou bem no decorrer do jogo contra a Portuguesa, pode ser que também uma alternativa para o jogo contra o Corinthians, tá? Eu acredito que o Rafinha deva começar o jogo, o Moreira pode entrar no decorrer da partida, tá? Eu acho que o Carpini ele deve ser mais conservador, ele não deve colocar o Moreira de início no jogo, não. Vamos falar de Corinthians, Bruno?
Vamos falar de Corinthians, né? Que no sábado jogou contra o São Bernardo, perdeu, né? 1-0, uma derrota desastrosa no seguinte sentido do que foi a partida, né? Então, jogar com um a mais por 85 minutos praticamente e você não conseguir vencer o São Bernardo é preocupante, né? Na verdade, a situação do Corinthians hoje é o desespero, cara. É o desespero. Se você parar para pensar que a gente tá tratando, pô, tem que sair o nome do Garro no bid para jogar, como se a gente conhecesse o Garro, como se ele fosse resolver tudo. Quem é Garro? A gente não sabe 10 minutos desse cara jogando. O jogo contra o São Bernardo, quando eu vi a escalação ali do começo, eu falei assim, cara, vai dar merda. O cara me meteu 3 volantes, né? E assim, eu não queria falar muito de jogador agora, como eu falei no story do dia, né? Eu vou falar mais do Mano, porque as coisas estão tão ruins internamente que se você vê até o Mano, que sempre foi um cara coerente nas declarações, tudo, até ele, pra mim, tá dando umas escorregadas, do tipo, o que ele falou do Ranieri, depois esse bafafá do Yuri Alberto. Então, assim, essa instabilidade tá muito acentuada no Corinthians. Tá muito acentuada. E o grupo do Corinthians no Campeonato Paulista não é fácil. De 12 jogos, já foram 3. E não em nenhum clássico. Então, o Corinthians tem que, para ontem, fazer alguma mudança radical, né? Amanhã tem um jogo importantíssimo. O peso emocional tá todo com o Corinthians. Tem o negócio do tabu pro São Paulo. Tá, mas o São Paulo, entre aspas, tá mais tranquilo que o Corinthians para esse jogo. Até porque ele tem uma outra decisão no final de semana. Enfim, muito preocupante, muito... eu não tenho mais palavras para falar do desespero que tá vendo o jogo Corinthians, cara. Tá horrível. Esses caras têm que ter vergonha na cara. Enfim, não vou falar nomes, vou me conter aqui. Talvez depois do jogo com o São Paulo eu volte a falar nomes, mas prometi não falar. Você acredita que o Corinthians esteja vivendo um início de crise ou ainda não? Para você ainda está no início do ano? Pra mim já é uma crise. Já é uma Parece crise? que 2023 não acabou. Você já viu o grupo do Corinthians do Paulista? Vi. Mirassol, Bragantino e... Inter de Limeira. Limeira, sim. Você viu o que a Inter de Limeira fez com o Palmeiras aqui? Como vendeu caro? Vendeu caro. Vendeu caro. O Mirassol também, que já há alguns anos vem fazendo bom Campeonato Paulista. Do Bragantino eu não vou nem falar. Mas você acha que o Corinthians corre um real risco de... Claro que corre! Claro que corre! Desde que esse bando de jogador não tá jogando... Pode falar, Luiz. Se o Mano quer continuar no ano, ele vai ter que arrumar uma... Será que ele quer continuar? Então, dá uma impressão de que ele tá querendo ir embora. Sei lá, de fora, eu vejo isso. Eu acho que ele não se dá bem com essa diretoria. Essa diretoria também não vai fazer muito esforço para mantê-lo. Então, assim, já me parece meio fim de feira. Vamos falar agora, então, da próxima rodada? Palpites, né? Vamos lá. Amanhã, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, Luiz. Para mim vai ser 1-1. 1-1. Mantém o tabu. Mantém o tabu. Bruno? Difícil não apostar com o coração, né, cara? Eu vou apostar no 1x0 pra nós, né? 1x0 não, vou corrigir. 2x1. A gente sempre toma gol de vocês. 2x1 Corinthians. Cara, eu vou de 2x1 São Paulo. Tá? Acho que também vai ser um jogo duro pro São Paulo. Tá? Mas eu acho que amanhã finalmente a gente derruba esse tabu. Vamos ver, né? Quarta-feira tem Portuguesa e Ponte Preta, Canindé. 2x0 Lusa. Eu tô no 1-1 de novo, 1-1. Eu acho que vai ser 1x0 pra Lusa, tá? Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Palmeiras 1x0, gol do Estevão aí. Vai jogar 0x0. 1x0. Eu acho que vai ser 1x1 esse jogo, tá? Jogo de empate. Guarani e Mirassol. Campinas, Brinco de Ouro. 2x1 Guarani. 1-1. 1x1. Também acho que vai empate. Luiz tá no 1x1. Tô na coluna do meio. Pro Palmeiras ele não tá, né?
É, Chorar. coincidência. É. Água Santa e Santos no 1º de maio, o jogo vai ser. 1-1, não, mentira. 2-1 pro Santos. 3-1 pro Santos. Acho que vai ser 1-0 Santos. Botinha e Santo André no Santa Cruz. Ah, esse é 1-1, né? Não tem jeito. Acho que o Botinha vai ganhar de 1-0. Eu também vou de 1-0. Inter de Limeira, São Bernardo. No Major 1-0 Major pra Lewis Inter. Sobrinho. Hã? 1-0 pra Inter. 1-0 Inter. 2-0 Inter. Acho que vai ser 1-1 esse jogo. Luizei. Luizão. Novo Horizontino e Ituano, último jogo da rodada. Quinta-feira. 2-0 no Novo Horizontino. 0-0. Acho que vai ser 1-0 pro Novo Horizontino esse jogo. Certo, galera? Então a gente Isso vai. aí. Quinta-feira que vem a gente se reúne novamente, né? Sim. Lembrando que vocês, né, que nós vamos fazer o pós-jogo da pós-rodada, né, do Campeonato Paulista no meio da semana, tá? Falar sobretudo do clássico, né? Do clássico paulista, Corinthians e São Paulo. Vamos falar também do Red Bull Bragantino e Palmeiras, tá? E nós queremos aí que vocês deixem o like de vocês, tá? Comentem com a gente, é importante. Nós vamos fazer, de fato, nós vamos fazer um vídeo mesmo gravando as respostas sobre os comentários, tá? É importante, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, tá? E aí a gente vai se falando. Boa semana pra vocês. Um abraço.